Nova bella elegit Dominus et portas ostium ipse subvertit. 30 de maio de 2025, Atos dos Apóstolos, o testemunho dos apóstolos e a atual crise missionária, parte 2. Antes de continuarmos a acompanhar São Paulo ao longo dos últimos capítulos dos Atos dos Apóstolos e de nos prepararmos para a solenidade de Pentecostes que se aproxima, voltemos ao tema iniciado ontem e detenhamo-nos nas consequências resultantes de deixarmos de considerar Jesus Cristo como o único Salvador do mundo e de já não o anunciarmos com o zelo dos apóstolos, como a Igreja fez ao longo dos séculos com grande fidelidade. Se observarmos a situação atual da Igreja em relação à missão que lhe foi confiada, veremos que certos círculos, mesmo os de mais alta hierarquia, já não se sentem tão comprometidos com o mandamento missionário de Jesus como a Igreja o fez desde o início. Antes de voltar à declaração de Abu Dhabi, vale a pena ouvir as declarações de Dom Bruno Forte, arcebispo de Chieti Vasto, proferidas a 4 de abril de 2022, numa conferência na Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino, Angelicum, em Roma, sob o tema Próximos Passos no Diálogo Judaico-Católico. Neste caso, o diálogo com os representantes desta religião já não tem como objetivo encontrar as formas mais adequadas de transmitir a mensagem do Senhor aos judeus e levá-los à fé nele, mas sim uma renúncia à missão. O arcebispo Bruno Forte, em representação da Igreja Católica, explicou que já não seria necessário os judeus aceitarem Jesus como seu Redentor para alcançarem a salvação. Exortou todas as denominações cristãs a levarem isto a sério, seguindo o exemplo da Igreja Católica. Isto significaria que já não deveria haver uma missão para os judeus. Em vez disso, dever-se-ia trabalhar com eles para construir um mundo melhor. Ouçamos com atenção. Em contraste com os apóstolos, que proclamaram o Messias aos judeus, por quem ele tinha sofrido e morrido, este arcebispo sugere que os judeus já não precisam do Senhor para serem salvos. Infelizmente, esta não é a opinião de um bispo mal orientado, mas sim uma tendência comumente aceita na Igreja. A isto junta-se a exortação às outras confissões cristãs para que sigam o exemplo da Igreja e ponham fim à missão ativa junto dos judeus. Monsenhor Forte está a falar em nome da Igreja Católica. Estas declarações são quase grotescas, tendo em conta o que lemos nas últimas semanas nos Atos dos Apóstolos. O que diriam São Paulo e os apóstolos sobre isto? Certamente que o considerariam uma traição ao Senhor e pronunciariam o seu anátema. Não se trata apenas da crise da Igreja, mas também do fato de que, no fundo, o mandamento missionário de Jesus está a ser eliminado e, para piorar a situação, os outros cristãos estão a ser incitados a fazer o mesmo. Aqui podemos identificar o espírito da mentira e do engano em ação, que visa excluir os judeus da salvação em Cristo. Embora estas declarações do arcebispo Bruno Forte constituam um engano para os judeus, a declaração de Abu Dhabi e as declarações de Francisco em sinagoga afetam a missão mundial. Para recordar, cito brevemente as suas declarações. O pluralismo e a diversidade de religiões, cores, sexos, raças e línguas são expressões de uma vontade sábia divina pela qual Deus criou os seres humanos. Todas as religiões são um caminho para Deus.
eu faço uma comparação. São como línguas e idiomas diferentes. Para lá chegar. Estamos aqui perante uma relativização do mandato missionário dos cristãos, porque se todas as religiões são igualmente queridas por Deus e todas conduzem a Ele, qual seria o sentido da missão da Igreja de anunciar Jesus Cristo Redentor a todos os homens? Talvez os protagonistas de tais declarações apóstatas substituam isso pela esperança de que o encontro entre as religiões as torne mutuamente fecundas, que cooperem para a paz e um mundo melhor, que construam uma fraternidade mundial e outros objetivos semelhantes. No entanto, estes objetivos não estão de acordo com o que Jesus disse aos apóstolos no seu mandato missionário. O que está em jogo é a salvação eterna das almas. Se considerarmos as declarações do arcebispo Bruno Forte como uma traição à missão de Jesus para o seu povo, então as declarações relativistas do documento de Abu Dhabi e as declarações de Francisco em sinagoga constituem, a um nível objetivo, uma traição ao mandato missionário da Igreja para toda a humanidade. Através de tais pronunciamentos oficiais de proeminentes representantes da Igreja e até mesmo do seu chefe, as pessoas estão a ser enganadas e privadas da verdadeira proclamação do Evangelho. É evidente que esta não pode ser a intenção do Espírito Santo, que impeliu os apóstolos a proclamar o Evangelho com grande autoridade. Entre outras coisas que afetaram gravemente vários setores da vida eclesial, este fardo insuportável para a missão da Igreja ficou como herança do último pontificado. A correção de todos estes erros seria uma tarefa árdua, mas inadiável, que um Papa ortodoxo teria de levar a cabo para que a fé católica pudesse ser novamente proclamada como o Espírito Santo pretendia. A autenticidade do novo pontificado será demonstrada se Leão XIV estiver disposto a reconduzir a Igreja ao bom caminho. E já que hoje celebramos a festa de Santa Joana d'Arc, queremos escutar o gradual em sua honra, que põe em música as seguintes palavras do livro dos Juízes. O Senhor escolheu novas guerras, e Ele mesmo derrubou as portas do inimigo. Lá os carros se chocaram, e o exército hostil foi derrotado. Então serão proclamados os justos feitos do Senhor e sua clemência para com a casa de Israel. Ubi